Beleza, galera? Hoje a gente está com o Alec, biólogo, pescador, trabalha há mais de 27 anos no mercado. É isso aí. E a gente vai bater um papo sobre essência e o sal das iscas softs. Beleza, Alec. Obrigado por ter vindo. Imagina, é um prazer muito grande estar aqui. Então, eu gostaria de entender como é que funciona a questão do olfato e o sal das iscas artificiais na pescaria. Legal, né? Muitas espécies de peixe têm o olfato e o paladar muito refinado. Né? Então, por exemplo, quando a gente vai falar de um peixe, é um peixe muito simples, comum, por exemplo, a carpa comum. Né? Sabe que ela tem botão gustativo, assim como nós humanos, que percebe os 4 tipos de gosto. Caramba! Pois é, o doce, o salgado, o amargo e o azedo. Foi se percebendo, justamente, né, a pesquisa foram evoluindo nesse sentido, se aprimorando, dessa percepção da olfação e da gustação dos peixes. Né? Então, foi se descobrindo, principalmente no mercado americano e nos japoneses, que existiam algumas essências, né, que atraíam mais os peixes. Né? Então, eu acho que é interessante a gente falar o seguinte, que a isca, vamos dizer assim, uma isca dessa, né, uma soft bait dessa, né, o movimento da isca trabalhando vai chamar a atenção do peixe, né? Não vai ser o olfato nem a gustação. Né? Tá. O primeiro estímulo é visual. Exatamente. Certo. Muitas vezes é o estímulo visual. Né? Então aquele troço mexendo, aí o peixe vai lá e aí ele vai, de acordo com o trabalho que o pescador fizer, vai desferir o ataque ou não. Né? Aí ele vai pôr a isca na boca. Aí o que acontece? Essas essências, né, vão fazer o quê? Vão enganar o peixe por mais tempo, que vai permanecer com aquela isca na boca e, consequentemente, o anzol. Então, facilitar a percepção do pescador para fisgada. Exatamente. Né? Então, é isso que as essências vêm a contribuir. Né? Então, é feito do silicone e tal. Então, o que acontecia antigamente? O peixe ia, punha a boca nisso, é um material mais mole, mais palatável, né? Vamos dizer assim, mais agradável. Diferente de uma isca tipo um plug, que é duro, que ele bate a boca e ele já imediatamente já tenta cuspir, porque não tem a consistência de um peixe, né? Ou de um alimento natural. Agora, quando ele pega uma isca dessa de silicone, a gente já tinha ao favor desse tipo de isca a consistência. Mas ao mesmo tempo, a hora que ele percebia isso, mas ele sentia aquele gosto, aquele cheiro do silicone, daquele solvente, ele cuspia. Então, as essências vieram muito nesse sentido de fazer com que o peixe permaneça mais tempo com a isca na boca. Legal. Isso dando tempo para o pescador ter o reflexo de fisgar e pegar o peixe. Né? E a questão do sal, assim, a gente ouve muita história, não sei se é verdade ou não, mas que o peixe sente o sabor meio que de sangue. O que acontece, né? O sangue de todos os animais, né, dos vertebrados, aí a gente está falando de vertebrado, tem um teor de sal. O peixe não mastiga. Né? Ou tem peixe que corta, né, por exemplo, um dourado, né, uma anchova, que pega o peixe e quando ela ataca, corta. E aí ele tem um contato com o sangue, tá certo? Né? Agora tem os peixes que, por exemplo, como o tucunaré, o black bass e o robalo, eles não cortam, eles têm aquela placa dentígera, né, que funciona como uma lixa, para não deixar o peixe, a presa escapar. Mas ele lá dentro, na garganta, tem o que a gente chama de maxilas faringianas, que vão meio que matar e vão dar uma esmagada e aí eles engolem inteiro. Mas nesse processo também tem a liberação de sangue, né? Porque, por exemplo, pensa quando esmaga o corpo do peixe, não sai sangue, mas, por exemplo, quando esmaga o crânio, né? O olho salta da órbita e tal, e aí eles têm a sensação do sangue. Então, o sal na isca também, muitas vezes, pode ajudar nesse sentido, né? E aquilo, engana o peixe por mais tempo. Então, muitas vezes, por exemplo, como o black bass, né? Que vocês estão mostrando essa pesca. Ele é um peixe que ele muitas vezes não tá com aquele apetite, com aquela ferocidade, né? Voracidade e tal. Então, ele pega a isca muito delicadamente. Se ele pega uma isca, por exemplo, como uma soft daquelas das antigas, né, que não tem essência, não tem nada, ele vai pegar, vai ter uma sensação
da textura da isca e tal, mas ele já vai logo perceber o sabor ou o cheiro daquela isca e vai cuspir. Agora, com as essências, dependendo do tipo de essência, ele vai permanecer muito mais tempo com a isca na boca. Ou seja, a gente está enganando o peixe por mais tempo, dando essa oportunidade do pescador fisgar. Né? Tá. E diz uma coisa, assim, dizem que a traíra tem uma visão menos privilegiada do que a de outros peixes. O sal e a essência, elas funcionam de forma igual para todas as espécies? Por exemplo, no Black Bass a gente sabe que funciona, mas e para o tucunaré, para a traíra? Com certeza, para todas as espécies, né? Mas aí eu discordo um pouco da colocação que a traíra enxerga mal. Diz. Não, a traíra enxerga muito bem, né? A traíra, o trairão, né? Os eritrinídeos, né? Os peixes dessa família, você pode ver que eles têm os olhos bem desenvolvidos, né? Agora, o que a gente tem é que a traíra, muitas vezes, ou o trairão, eles são mais lentos, né? Então, eles até enxergam, né? Mas até o tempo deles chegarem na isca é que às vezes demora. O peixe pode estar com um apetite mais voraz ou menos de acordo com o metabolismo do corpo dele, né? O que vai acontecer? Você vai trabalhar e é o movimento que vai atrair o peixe, né? É o movimento da isca. E aí, quando a visão já atuou, aí ela chega perto da isca, aí ela vai sentir o cheiro e o gosto, né? Porque essa questão é que o peixe também, muitas vezes, ele tem botão gustativo que não é só como a gente dentro da boca, né? O peixe, por viver dentro do meio líquido, ele tem botão gustativo concentrado muitas vezes na cabeça, fora da cabeça. Pode ser que aí sim a essência esteja funcionando para um peixe como a traíra, numa situação dessa, que o peixe está mais letárgico, o movimento da isca chamou a atenção da traíra, ela chegou perto ali, e aí ela está com a cara bem próxima da isca, e aí como o sal tá sendo... dissolvido. Exatamente, dissolvido na água, tá, o cheiro, aí pode ser ela, que cheiro gostoso, tal, e aí ela ajuda a complementar, e aí entra naquilo que eu falei, a hora que ela puser a boca, e aí sentir mais o sabor, o cheiro, e for alguma coisa agradável, né? Ou sal, ou alguma essência, aí ela vai ficar mais tempo com a isca na boca, dando tempo pro pescador fisgar, né? Então, assim, essa essência, vamos dizer assim, essa evolução dos equipamentos vem muito em favor do pescador, né? E menos do peixe, né? Então a gente tá enganando ele mais, tá certo? Com certeza. E diz uma coisa, e o camarão artificial pro robalo? Então, nas iscas de robalo, aí, salvo engano, né? A maioria não tem, a maioria não tem fabricada, essência, né? Porque aquilo, o movimento é a visão que vai atrair a atenção dele, assim como o tucunaré, entendeu? Você pode ter, tanto é que são peixes cujo primeiro órgão que a gente trabalha mais é a visão, né? São os olhos e tudo mais, que você vê que você mesmo tem numa isca como esses camarões, né? Que se você sentir o cheiro, você sente aquele cheiro da borracha, né? Do material sintético. Mas o que leva o peixe a desferir o golpe não é o ataque, é o movimento, né? É uma cor que chama a atenção, que está destacando aquela isca ali naquele pano de fundo que está a água, naquele ambiente, entendeu? E o trabalho da isca, e aí vai levar o peixe a atacar, né? Como tanto o tucunaré como o robalo são peixes que se alimentam por sucção, né? Eles deslocam e engolem a presa, né? Aí, vamos dizer assim, a essência não estaria assim tão... não seria muito importante nesse sentido. Até a questão da corrente, né? Também que deve dispersar demais. Exatamente, né? Então, eu acho que para esses peixes, assim, eu acho que ajudaria no tempo de ficar mais tempo com a isca na boca, né? Mas não vai ser o sentido primordial, determinante para ele fazer o ataque. É muito mais visual, né? Para todos os outros peixes também, mas, por exemplo, peixe como o Black Bass, totalmente visual, peixe que enxerga cores comprovadamente, cientificamente, toda a gama de cores ele enxerga, né? Todos assim, dentro do espectro de luz visível ele enxerga todas as cores, né? Mas aí a essência vai fazer com que o Black Bass, que muitas vezes vai estar atuando mais como um peixe como a traíra, né? Porque ele vem do hemisfério norte, ele está na água gelada, às vezes no ambiente de água muito fria, então ele tem um metabolismo muitas vezes que não é um metabolismo que está muito mais acelerado, né? Então você pescando Black Bass numa situação dessa, vamos pensar aqui na região sudeste ou sul do país,
que está ali, ambiente gelado, frio, tal, né? Que o peixe está muito letárgico, né? Ele não sai muito atrás da isca, então a isca passa perto dele, ele ataca, então aí a essência vai sim ser uma coisa que vai favorecer, porque a hora que ele pôr a isca na boca, ele vai ficar mais algum tempo sendo ludibriado, né? Pela essência, né? E aí vai dar tempo do pescador fisgar, porque mesmo assim, quando ele ataca a isca numa situação dessa, ele não vai atacar com voracidade, ele vai dar uma sugadinha e aquilo. O pescador muitas vezes tem que ter muita sensibilidade, porque é um pequeno puxãozinho na linha, um pequeno deslocamento, né? E aí a vantagem da essência vai ser fundamental para ele ter mais sucesso ou não. Então aumenta muito mais as chances do pescador, né? A essência funciona nesse sentido. Legal. Uma última curiosidade Legal. Quando a gente usa a isca soft, é muitas vezes comum do peixe engolir esse conjunto, né? Anzol mais a isca. Sim. O que seria recomendável fazer quando o peixe engole o anzol e a isca? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Qual que é o manuseio? Pensando no seguinte, né? Tem um estudo publicado recentemente, no meados dos anos 2000, mais ou menos, que foi um estudo que fez um apanhado geral de todas as principais causas de mortalidade no pesca e solte, né? E uma das principais causas é a pesca com isca natural, onde você usa um anzol e uma isca natural, e aquilo, por ser um alimento natural, o peixe engole com muito mais facilidade, né? Essas iscas aqui, ó, são todas artificiais, mas você trabalhando com a essência e tudo mais, chega muito você próximo, né? Exatamente, você enganando o peixe por mais tempo, aquilo, ele vai pôr na boca, vai falar, tem uma consistência boa, tem um sabor interessante, ou um cheiro gostoso, o que ele vai fazer? Vai engolir, né? Então essas iscas tem que tomar muito mesmo esse cuidado de tentar, assim que você perceber o peixe na isca, você fisgar logo para ele não engolir, porque senão ele vai engolir. E nessa situação onde o peixe engole, quer seja uma isca natural, que não é o tema da nossa conversa, mas uma isca desse tipo, o que é recomendado, né? Fisgou na região do esôfago, ou então o peixe engoliu mesmo, estômago, o que é? Cortar a linha o mais próximo possível do olho do anzol e deixar o anzol e a isca para lá, né? A gente sabe que muitas dessas iscas hoje em dia, elas são... se decompõem com maior facilidade. Elas são muito mais, vamos dizer assim, digeríveis, né? O sistema digestivo do peixe, esses peixes predadores carnívoros, eles têm umas enzimas assim muito, muito fortes, né? Para muitas vezes digerir a parte óssea também, né? Então corrói, né? Então a gente sabe que muitas dessas iscas hoje têm essa tecnologia para quando elas são engolidas, elas serem corroídas, elas não vão ser digeridas, né? Mas elas vão passar pelo trato digestório, né? Mas o anzol não, né? Então o que acontece? O recomendado é a gente cortar a linha o mais próximo que der do olho do anzol e soltar o peixe com o anzol e tudo. Muitos estudos comprovam que você deixar o anzol é menos prejudicial para o peixe do que você tentar tirar o anzol. Que aí sim, a mortalidade, a taxa de mortalidade, você tentando retirar o anzol... Você vai machucar, é muito maior, né? muito maior, né? Agora você fala, putz, e aí, o peixe está com o anzol preso, né? Ou engoliu o anzol, o que acontece, né? O anzol fisgado, ele é pior para o peixe no sentido que ele vai ficar mais tempo preso do que um anzol simplesmente engolido, né? Que aí vai passar pelo tubo digestivo e ele vai ser eliminado, né? Depois tem uma coisa interessante aí, a gente vai mandar uma foto aí, né? Para vocês verem, né? Uma piranha que comeu, foi fisgada duas vezes e ela está expelindo os anzóis pela região anal, né? Agora o que acontece? O anzol fisgado muitas vezes ele pode ser, em vez de passar pelo tubo digestivo, mesmo se for um anzol maior e não passar pelo intestino grosso ou delgado e não ser expelido pelo ânus, ele é encapsulado por um tecido, normalmente tecido conjuntivo fibroso, vai fazer uma cápsula daquele material e ele vai ser expelido pela lateral, pela parede do corpo do peixe, pelo abdômen do peixe, né? Curioso. Isso acontece e é relativamente
rápido, vamos dizer assim. Não é que demora anos, não. Às vezes é questão de meses, às vezes até de semanas. O peixe vai conseguir, é óbvio, depende do metabolismo, da saúde do peixe, né, e tudo mais. Isso vai ser incorporado, encapsulado e vai ser eliminado pela lateral, pela parede muscular daqui do abdômen. É impressionante, é impressionante. Encontrou um peixe nessa situação, você retira ou deixa que a natureza... Depende. Se for uma coisa que você vê que falta pouquinha coisa para tirar e não vai causar nenhum dano, você tira. Né? Agora, se você vê que ainda está saindo só uma parte do anzol, vamos supor, está saindo só o olho ou a haste do anzol e a parte da fisga e tá lá dentro, aí você não mexe. Agora, se essa parte já saiu, tá só a haste, o olho, aí você pode ajudar que vai ser positivo. Tá? Bacana. Então é isso. Muito obrigado, Ali. Imagina, é um prazer muito grande. Se você tiver mais alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente manda pro Ali, que ele vem aqui, a gente grava de novo e faz mais um vídeo bacana aí pro canal. Valeu, gente. Obrigado.